repetindo, sem vacilar na hora da oportunidade. Quando o apóstolo Pedro, na semana passada, nós conversamos sobre isso, quando o apóstolo Pedro estava com fome, ele pediu para o pessoal preparar a comida para ele. Enquanto o pessoal preparava a comida, ele foi orar. E durante a oração, ele teve uma visão libertadora do preconceito. Que bênção, né? Que todos nós tenhamos essa visão que nos livre, nos liberte de todo e qualquer preconceito. E depois da visão, chegaram os irmãos, as pessoas que faziam parte da comitiva. A comitiva foi enviada para levar Pedro para pregar a palavra. Antes daquela visão, jamais Pedro iria com aquelas pessoas. Mas, depois que ele teve o toque de Deus e entendeu que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não existe evangelho, irmão, com a prática do preconceito. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos liberta de todo e qualquer preconceito. Porque em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. Então, Pedro acompanhou aquelas pessoas e aproveitou aquela oportunidade. Amém? Esse é o desafio. Quando Deus abrir uma porta, quando Deus abrir uma oportunidade, eu e você estejamos aptos, prontos, atentos para aproveitarmos essa oportunidade. Hoje, aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos da igreja de Colosso, ele diz algumas coisas muito importantes, algumas práticas muito importantes, que eu e você precisamos manter vivas para estarmos atentos, para aproveitar as oportunidades. Então eu quero que você acompanhe comigo, você que está em casa aí também, acompanhe comigo, com muita atenção, e permita que o Espírito Santo toque na sua vida. Cada recomendação dessa do apóstolo Paulo, se tocar no seu coração, se tocar na sua vida, não esconda a sua mão. Amém? Pelo contrário, se a palavra do Senhor tocar no seu coração, na sua vida, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, sou eu mesmo, é comigo mesmo. Amém? Então, primeira coisa, irmãos, que o texto traz para nós, primeiro exercício espiritual aí, tão importante que nós temos que fazer: perseverai na oração. Perseverai na oração. Você tem uma experiência com Deus? Quem já teve uma experiência com Deus? Quem já teve? Isso. Glória a Deus. Quem já teve uma experiência com Deus, não pode parar de orar. Amém? Se você, alguma vez na sua vida, sentiu o toque, o poder, a graça de Deus, você e eu, nós, não podemos parar de orar. A palavra aqui, Paulo diz, perseverar. Não desistir, não retroceder, não desanimar. Ah, pastor, mas eu já estou orando há tanto tempo. Amém, que beleza. Continua orando, continua buscando a face do Senhor. Nós temos, irmãos, o maior de todos os exemplos, que é o exemplo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha o seu lugar de oração. Amém?
todos os seus discípulos, todos os seus amigos íntimos sabiam perfeitamente aonde era aquele lugar de oração. A Bíblia diz para mim e diz para você que por meio de Jesus Cristo, tudo que foi feito se fez. E sem Ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. E Ele, irmão e irmã, deixou para mim o exemplo de uma vida de oração. Como é que está o seu lugar de oração, meu irmão, minha irmã? Você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor com a leitura da palavra, com o jejum, com a oração, com a comunhão com os irmãos? Jejum e oração para mudar o coração de Deus. É isso, irmãos? É, irmãos? Não, nada disso. Jejum e oração para mudar o meu coração. Isso. Para que eu me torne cada dia mais sensível à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, porque a vontade de Deus é perfeita, porque a vontade de Deus é agradável. Então, o jejum, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, os cânticos, tudo isso, irmãos, nos ajuda a quebrantar o nosso coração. Porque, irmãos, nós somos extremamente orgulhosos, todos nós. E Deus vai tocando no nosso orgulho, amém? Vai nos fazendo cada dia entender mais e mais que somos semelhantes uns aos outros. Todos nós, irmãos, temos muitas habilidades e capacidades. Amém. Mas todos nós temos muitas fragilidades e incapacidades. Por isso precisamos uns dos outros. E a pessoa que é orgulhosa, ela não se dobra em oração a Deus. Por quê? Porque ela se acha autossuficiente. O Senhor Jesus contou aquela parábola, aquela história daquele homem que orava de si para si mesmo. Pensa numa oração esquisita. Uma oração de uma pessoa que é feita de si para si mesmo. Essa é a pessoa altiva. Essa é a pessoa orgulhosa. Esta é a pessoa que não se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pastor, tem a ver com religião? Não. Religião é criação humana. Tem a ver com o seu coração, com o meu coração, diante do Deus que criou todas as coisas. E eu reconheço, na minha intimidade, eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Para isso eu preciso me prostrar, adorar. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando nós vivemos uma vida de oração, irmãos, nós aprendemos todas estas coisas. Enquanto estamos aprendendo estas coisas, a nossa vida é transformada, modificada, abençoada, tudo de uma vez, sim ou não? Pastor Elias, orei uma semana, resolvi minha vida inteira, certo ou errado? Errado. Perseverai, é um ato contínuo na sua vida e na minha vida. Precisa ser assim. Ah, pastor Elias, mas eu não posso orar 5 horas por dia. Ok. Se você não pode orar 5 horas por dia, não ore 5 horas por dia. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é que você e eu, que nós tenhamos o nosso momento de oração. Dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa organização diária, eu preciso reservar um tempo de oração.
Que tempo é esse? Não me interessa a mim. É o seu tempo. Amém? É o seu tempo. Você precisa, eu também preciso, reservar um tempo de oração. Porque o próprio Jesus Cristo deixou para mim o exemplo de uma vida de oração. Amém? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, perseverar na oração. E esse é o desafio para a igreja. Vamos lá, igreja. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Ah, pastor Elias, eu não sei orar bonito igual o irmão ora. Não interessa. Orar bonito, orar feio. Existe isso, irmãos? Não existe isso. Existe o seu coração se derramando na presença de Deus. E Deus conhece todos os idiomas. Deus conhece todas as línguas. Deus conhece todos os sentimentos. Deus conhece todas as palavras. Antes da palavra chegar à boca, Deus já conhece. Então não tenha medo, não tenha receio, não se preocupe de orar bonito, orar feio, orar completo, orar incompleto. Isso não é nada diante da grandeza do nosso Deus. O que você precisa, o que eu preciso, é ter o momento de oração, leitura da palavra de Deus, momento de jejum, de consagração, de quebrantamento na presença de Deus. Irmãos, nós estamos fartos, nós estamos cansados de pessoas que cantam sobre Deus sem Deus, de pessoas que falam sobre Deus sem Deus, das pessoas que oram as coisas de Deus sem Deus. O que nós precisamos, o que esta geração precisa, o que a nossa igreja aqui precisa, é de homens e mulheres que cantem as canções de Deus com Deus, que falem as palavras de Deus com Deus, que vivam uma vida para a glória de Deus. Porque eu e você fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, irmão, pensa aí no seu coração agora. Como é que está a sua vida de oração? Esquece o seu primo, esquece o seu vizinho, esquece o seu marido, esquece a sua esposa. Agora, nós estamos falando de você. Amém? Como é que está o seu momento de oração? O seu tempo de leitura da palavra de Deus? Como está o seu tempo de jejum, consagração, de comunhão com os irmãos? Nós estamos nos esquecendo, irmãos, daquelas coisas que são fundamentais na nossa vida. Não podemos fazer isso. Ah, eu quero um telhado maravilhoso. Amém. Mas a sua casa já tem base? Não, não tem não. Mas o telhado, eu quero um telhado maravilhoso. Vai dar certo a minha construção? Não vai dar certo. Nós queremos viver uma vida cristã sem leitura da palavra. Nós queremos viver uma vida cristã sem oração. Nós queremos viver uma vida cristã sem jejum, consagração, comunhão uns com os outros. Irmão e irmã, não existe esta vida cristã. Não existe uma vida cristã sem comunhão com Cristo. A única maneira de você viver uma vida cristã, a única maneira de eu viver uma vida cristã é me relacionando com quem? Com Deus. Aí sim, eu vou aprender. Não foi assim que Jesus disse? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim por quê? Porque eu vos aliviarei. E depois ele diz, aprendei de mim. Nós aprendemos de Cristo na oração,
na leitura da palavra, na comunhão com os nossos irmãos. Existem pessoas, irmãos, que são tão orgulhosas. Existem pessoas que são tão altivas. Existem pessoas que são tão nariz empinado, que elas dizem para si mesmas: para me relacionar com Deus, eu não preciso de ninguém. Procura na Bíblia onde está essa pessoa que se relacionou com Deus isoladamente, perdida, sozinha, sem ninguém. Teve uma vez que um profeta grandioso achou que estava sozinho. Ele achou, ele não estava, mas ele achou que estava sozinho. E as suas pernas fraquejaram. E as suas forças esvaíram-se. E ele foi esconder-se, com medo, em uma caverna. Porque ele achou que estava sozinho. Ele não estava, mas ele achou que estava. Quanto mais eu, quanto mais você, que somos pessoas de pequena fé, precisamos sim, uns dos outros. Precisamos sim, daquele abraço, daquele momento em que eu estou mais animado, não é assim, irmão? Eu acordei com a corda toda. Então eu estendo a mão e ajudo o meu irmão. Mas amanhã, o meu irmão vai acordar com a corda toda. E eu vou estar cansado e desanimado. E agora é ele que vai estender a mão para mim. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro, e ao seu próximo, disse ser forte. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Perseverai em oração. Vamos começar uma vida de oração em nome de Jesus? Não igual a outra pessoa. Não, esquece isso. Uma vida de oração chamada Elias. Você. Uma vida de oração chamada seu nome. É a sua história, é o seu jeito, é o seu tempo. Ah, pastor, eu queria ler 500 versículos por dia. Mas eu não posso. Se você não pode, não faça. Ao invés de ficar pensando naquilo que você não pode fazer, que tal você começar a pensar naquilo que você pode fazer? Ah, pastor Elias, eu posso ler 10 versículos, 5 versículos, 1 versículo, olha que benção. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, é tentar levar uma vida cristã sem oração. Uma vida cristã sem Cristo. E ele diz mais: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Olha que coisa legal, irmão. Como é que é esse negócio? Vigiando com ações de graças. É uma dobradinha muito legal, né? Vigiando com ações de graça. Pastor Elias, nisso aí eu sou bom. Eu vigio a vida de todo mundo lá em casa. Eu dou conta de todo mundo. Eu falo de todo mundo. Eu sei da vida de todo mundo. É disso que o versículo está falando? Vigiar a vida dos outros? Ah, irmão. A Bíblia está falando de eu vigiar a minha vida. Sabe o que acontece quando eu vigio a minha vida? Sabe o que acontece quando você vigia a sua vida? Nós vamos chegando, irmão, à conclusão que somos incompetentes. Nós vamos chegando à conclusão que somos incompletos. Nós vamos chegando à conclusão que somos imperfeitos. Quando nós vigiamos a nossa própria vida, nós vamos entendendo das nossas limitações. Mas quando a gente vigia a nossa própria vida, a gente vai também entendendo que o Deus a quem nós servimos é restaurador, que o Deus a quem nós servimos é perdoador, que o Deus a quem nós servimos nos levanta e nos dá aquilo que nós não merecemos. Por isso que o texto diz, vigiando com ações de graça. Quando eu vigio a minha vida, eu falei, eita, Elias não vale nada. Mas o Deus a quem o Elias serve, vale tudo.
A Ele, pois, a glória. A Ele, pois, a honra. A Ele, pois, a graça. Mas quando eu vigio a vida dos outros, irmãos, olha como é que eu fico interessante. Porque eu vou olhar o defeito de quem? E quando eu olho o defeito dos outros, eu escondo quem? Os meus. Aí é bom demais. E pastor Elias, você precisa ver minha prima. Minha prima não vale nada. Porque ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. E você é perfeito? E você é perfeita? Ah, mas o meu fulano de tal, meu amigo, meu pai, minha mãe, meu filho, meu avô, meu não sei quem. Ah, ele merece a morte. Ok, tudo bem. Vamos conversar assim? Então vamos. Se ele merece a morte, o que você acha que merece? Eu e você merecíamos a morte. Mas ao invés de Deus nos dar a morte, Ele nos deu a vida. A vida abundante por meio de Cristo Jesus. Por isso que é importante eu vigiar a vida dos outros. Por isso que é importante eu cuidar da vida dos outros. Certo ou errado? Errado. Por isso que é importante eu vigiar a minha vida. Por isso que é importante eu tomar conta da minha vida. Porque quando eu tomo conta da minha vida, eu enxergo as minhas limitações. Mas não para eu ficar paralisado e enterrado. Não. Eu enxergo ao mesmo tempo. O texto diz, vigiando com ações de graça. Então, ao mesmo tempo que eu enxergo a minha fraqueza, eu enxergo a fortaleza de Deus. E o apóstolo Paulo experimentou isso. E ele escreveu dizendo, quando eu estou forte, eu, na verdade, estou fraco. Mas quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, é nessa hora que eu estou forte. Em mim mesmo? Não. Forte naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? É o Senhor Jesus. Quem é que fortalece você? É o Senhor Jesus. Não é a religião, não. Não são as boas ações, não. O que nos fortalece é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí sim, por meio dele, nós caminhamos. Por meio dele, nós existimos. E tudo o que fazemos redunda em glórias para ele. O holofote, a estrela, o brilho não é meu e nem seu. O holofote sempre foi e sempre será única e exclusivamente dele. Por isso que nós só adoramos ao Senhor nosso Deus. Por isso nós só nos encurvamos diante do nosso Deus. Perseverai em oração, vigiando com ações de graça. Vamos fazer um propósito aqui, nós, você que está em casa, vamos lá, fazer um compromisso. Eu vou parar de vigiar a vida dos outros. Fulano tem defeito, Beltrano fala demais, não sei quem chegou atrasado, não sei quem desafinou na música, e não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Vamos parar, em nome de Jesus, de achar defeito na vida dos outros, e vamos vigiar a nossa própria vida. Mas nós vamos fazer isso com ações de graça. Para cada fragilidade que você encontrar na sua vida, você também deve encontrar uma fortaleza em Deus. Para cada fracasso que você perceber na sua vida, você deve também encontrar um sucesso em Deus. É assim, irmão, que a perseverança na oração age na minha vida, age também na sua vida. Quem dera, não é, irmãos? Quem dera, se a igreja do Senhor tomasse mais conta da sua própria vida
e parasse de apontar o erro de outras pessoas. Quem dera, irmão, quem dera, irmã, que o nosso dedo indicador da falha alheia fosse trocado por uma mão que ajuda, por uma mão que acolhe, por uma mão que abençoa. Vamos fazer isso em nome de Jesus? O texto prossegue: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, fala uma coisa extraordinária. Olha o que ele fala: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Sabia que tem crente que acha que o propósito de Deus se encerra nele? Camarada é tão orgulhoso, camarada é tão altivo, que ele acha que tudo o que Deus planejou se encerra nele. Esse é alguém que ora de si para si mesmo. Ele acha, ele pensa que é o centro do universo. Ah, na minha família, se não fosse, lá na igreja, se não fosse, lá no trabalho, se não fosse, que tal eu ter um encontro com Deus? Amém? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo diz: olha, é importante uma vida de oração, é importante uma vida de leitura, de reflexão, de abençoar, de viver com outras pessoas. É importante vigiar a própria vida com ação de graça. Mas o seu trabalho não termina aí. Você precisa incluir outras pessoas neste projeto. Amém? Você já incluiu outras pessoas no projeto de Deus? Quem já escolheu uma pessoa para orar? Quem já escolheu? Quem já está orando? Isso. Tem gente que está atrasado, mas ainda dá tempo. Escolhe, meu irmão. Escolhe, minha irmã. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Para ter uma vida de perseverança na oração, para vigiar com ação de graças, mas é para suplicar por outras pessoas, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a fidelidade de Deus, não se encerre na minha vida. Ah, Deus abençoou a minha vida, então agora está tudo certo. Deus abençoou sua vida, está tudo certo? O que é isso? Deus abençoou a sua vida para que essa bênção alcance outras pessoas, outras vidas. Eu preciso entender isso. Você também precisa entender isso. Quanto mais eu perceber a vontade de Deus, quanto mais sensível eu me torno para a presença de Deus. O Senhor Jesus orou. Ele disse: não oro somente por estes que estão aqui agora, mas eu oro também por aqueles. Sabe quem era aqueles? Era eu e era você. Éramos nós, irmãos. Para eu entender, para você entender que o projeto de Deus não se encerra em mim, por mais maravilhoso que eu acho que eu seja. O projeto de Deus não se encerra em mim. Deus quer abençoar a minha vida? Claro. Deus quer me fazer mais que vencedor? Com certeza. Mas Deus quer fazer tudo isso para que outras pessoas também sejam tocadas, também sejam alcançadas. E aqui o texto diz: suplicai ao mesmo tempo. Enquanto eu estou orando no meu lugar de oração, lendo a Bíblia, jejuando, mantendo comunhão, ao mesmo tempo eu estou intercedendo por outras pessoas, para que estas outras pessoas também sejam alcançadas, também sejam transformadas, também sejam abençoadas. Quem sabe, irmão, quem sabe, irmã, o que está faltando na minha vida, o que está faltando na sua vida, é estendermos o alcance das nossas
orações. Meu, me, para mim. Meu, me, para mim. O tempo todo. Senhor Deus, me abençoa. Senhor Deus, me dá isso. Me dá aquilo. Senhor Deus, para mim. Senhor Deus, minha casa, meu isso, minha aquilo. Que tal, irmão? Nós ampliarmos esse espectro da nossa oração. Claro, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas vamos interceder também pelas outras pessoas. Encontre um lugar no seu momento de oração para incluir outras pessoas. Talvez é o que está faltando para a bênção chegar para você. Talvez é o que está faltando para a bênção chegar para mim. Eu estou olhando muito para o meu umbigo. É o evangelho que termina em mim mesmo. Vamos acabar com isso em nome de Jesus. Vamos proclamar as boas novas da salvação para toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós. E no versículo 5, sensacional. Tem gente que gosta de grifar na Bíblia, né? Então grifa aí, se você gosta de fazer isso. Grifa aí. Versículo 5. Ele diz assim, ó: portai-vos com sabedoria. Portai-vos com sabedoria. Essa é a ordenança de Deus para a minha vida. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou manter comunhão com os irmãos, eu vou vigiar a minha vida com ações de graça, eu vou escolher pessoas que serão alvos da minha oração, mas eu preciso me portar com sabedoria. Entendeu? Quantas vezes, irmão, o seu procedimento afastou alguém da graça de Deus? Falta de sabedoria. E a Bíblia é tão clara. Ela diz: se alguém tem falta de sabedoria, o que é para fazer? Peça a quem? A Deus. Porque Deus a todos dá. O que é todos? Quem ficou de fora? Pastor Elias, eu preciso aprender a me portar quando eu estou na minha casa. Eu não estou me portando com sabedoria. Vamos voltar? Perseverai na oração. Peça a Deus sabedoria para você se comportar em casa, no trabalho, na igreja, no lazer, no futebol, no esporte, onde você estiver. O desafio é que nós, irmãos, possamos nos portar com sabedoria diante de Deus. E você faz o quê, irmão? Na hora da confusão, na hora da encrenca, quem é o campeão da encrenca na sua família? É você. Sou eu que brigo com todo mundo, sou eu que arrumo encrenca com todo mundo, sou eu que magoo todo mundo, sou eu que ofendo todo mundo. E depois de ofender a família toda, eu digo: Jesus te ama. Piada. Portai-vos com sabedoria. E o princípio, irmãos, da sabedoria é o temor de Deus. É eu manter uma vida de fé, de pureza, uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra de Deus, para ganhar a bênção de Deus. Não. Para mudar o meu coração. Para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Portai-vos com sabedoria. Como é que tem sido o seu comportamento? Fala sério. Como é que tem sido o seu comportamento? Você que está em casa. Como é que é?
Você tem sido um marido sábio? Pensa. Você tem sido uma esposa sábia? Você tem sido um avô sábio? Ou eu estou agindo feito um louco na minha família, na minha casa? Como é que é, irmão? Como é que é, irmão? Portai-vos com sabedoria. Peça a Deus para instruir o seu coração, para instruir a sua mente, para que você e eu, para que nós, irmãos, sejamos portadores da sabedoria. Resolver um problema sem criar outro. Mas ele merecia. É mesmo, irmão. E você? Você não merecia, não? Já pensou o dia em que Deus fala assim: Elias, hoje eu vou te dar o que você merece? Eu já era. Já pensou, irmão, no dia que Deus fala assim: ó, hoje você vai receber o que você merece? Você já era. Por que que eu não morri ainda? Por que que você não morreu ainda? Porque ao invés de receber o que nós merecíamos, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Ao invés de receber a morte, nós recebemos a vida. Ao invés de receber alguma coisa que vai aniquilar a nossa vida, nós recebemos uma porta aberta para recomeçar. E por que que você é tão cruel desse jeito? Com seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho? Por que que você é tão cruel desse jeito com o seu funcionário? Por que que você é cruel com o seu patrão? A palavra do Senhor diz para mim e para você que nós precisamos nos portar com sabedoria. Vamos orar ao nosso Deus, para que todos nós sejamos batizados pela sabedoria. Amém, irmãos? Que todos nós possamos aprender a nos portar com sabedoria. Essa imagem vai ficar aí no seu coração. Quando a família estiver reunida e você for falar agora, eu não vou falar nada. Porque se Deus fosse falar agora, eu estaria enrolado. Amém? Vamos nos portar com sabedoria. E o texto continua: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Amém? Essa palavra é linda, né? Esses dias eu estava lendo sobre essa palavra aí, estudando oportunidades. Que bom! E a oportunidade, irmãos, o contexto dessa palavra é muito interessante. Por quê? Porque a oportunidade tem a ver com navios que estavam no porto. Os navios estavam prontos, mas eles permaneciam no porto. Esperando o quê? É isso? O navio não está pronto? Está pronto. Mas ele não zarpava. Ele ficava ali esperando. Esperando o quê? Um navio que está pronto é um navio que tem o casco furado, é isso, irmãos? Está prontinho. O que é? Não, só tem um buraco lá no casco. Está pronto? Não. Jejum, oração, leitura da palavra, para que Deus esteja preparando, transformando a nossa vida. Não pode ter buraco, não pode ter furo. Mas não é porque Deus abençoou sua vida que você pode sair por aí. Eita, eu participei de um culto extraordinário, Deus falou com o meu coração, aí eu chego em casa, meto o pé na porta e xingo todo mundo, vocês vão tudo para o inferno e eu vou para o céu. É isso, irmão? É isso? Não. Eu fui restaurado, eu estou preparado, mas eu estou aonde? No porto. Por que você não partiu ainda? Por que você não zarpou ainda? O barco ficava no porto até o momento em que soprasse um vento
Hã? Favorável. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Você está buscando a palavra de Deus, você começou um período de jejum e oração, e aí você já acha que é dono de tudo. Já quer se meter na vida do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Por quê? Porque eu fui para a igreja e fiz um compromisso com Deus. Ei, segura a sua onda aí, rapaz. Aproveitai as oportunidades. O barco estava pronto, mas o barco não zarpava. Por quê? Porque o vento era contrário. Já pensou o barco zarpar com vento contrário? Não, espera aí, irmão, segura aí. O barco estava pronto e o barco zarpava quando o vento era favorável. Aproveitai as oportunidades. Eu tenho que estar ligado em jejum e oração, leitura da palavra de Deus, em comunhão, cântico, louvando a Deus. Para quê? Para na hora que surgir a oportunidade, na hora que o vento soprar de uma maneira favorável, eu possa aproveitar aquela oportunidade. Conseguiu entender? O apóstolo Pedro, que nós começamos a mensagem, ele estava com fome, foi orar. E ali ele estava se preparando. Ele foi convencido de que Deus não fazia acepção de pessoas. Quando o vento soprou favorável, ou seja, quando as pessoas chamaram Pedro, Pedro disse: eu vou com vocês, porque eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Consegue entender? Quem é ansioso aí? Levanta a mão. Quem é ansioso? Quem é? Quem não tem coragem de dizer que é ansioso? Levanta a mão. Não é assim? Porque eu sou ansioso, mas eu não tenho coragem de dizer. A ansiedade, irmãos, é um problema para mim, um problema para você. Ah, pastor, eu quero salvar toda a minha... Amém, Deus também quer. Deus também quer. Mas não é na sua hora e nem no seu jeito. Não é na minha hora e nem no meu jeito. É quando o vento sopra favorável. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele, o Senhor, se inclinou para mim. Vento favorável. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Em vindo a plenitude dos tempos. Nem antes e nem depois. Mas em vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Amém? Vento favorável. Sonha comigo agora, irmão. Sonha comigo, irmã. Já pensou se esse mês agora é o mês em que Deus está liberando para a minha vida um vento favorável? Amém? Você pode crer comigo assim? Amém? Um vento favorável para a minha vida. E eu vou aproveitar a oportunidade. Amém? Quem é essa pessoa que você está orando? Quem sabe, irmão? Deus vai abrir uma situação, uma porta. É aquela hora que você vai lá lavar a louça para ele, amém? Você vai lá lavar a louça para ela. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim ajudar você a passar pano no chão. Amém? Vento favorável. Aí você aproveita a oportunidade. Nada de meter o pé na porta e falar que ele vai para o inferno. Que é isso, irmão? Se ele vai para o inferno, você também vai. Você não vai para o inferno por causa de quem? De Deus, Jesus, o sangue do Cordeiro. Então a mesma coisa ele. Ele também pode receber a graça do Senhor Jesus. Aproveitai as oportunidades. Senhor Deus, na minha vida, na vida da minha família, esse mês, sopra o vento das oportunidades. Qual é a área que você está orando? Qual é a área que você está orando?
Será que soprou o vento da oportunidade? E você, ó, opa! Deus abençoou a minha vida. Tinha 2 anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos que eu estava orando por isso. E hoje se concretizou a bênção. Então, quando você ouvir a palavra oportunidade, você vai falar para a sua ansiedade: quieta ansiedade. Quem manda aqui é Deus. Amém? Quieta. Sossega minha alma. Descansa nos braços poderosos de Deus. Descansar de braços cruzados sem fazer nada? Opa! Sem fazer nada não. Perseverar na oração, vigiando com ações de graça, suplicando uns pelos outros, portando-se com sabedoria. É assim que a gente espera confiantemente em quem? No Senhor. E aí quando Ele, o Senhor, abrir a oportunidade, você vai dizer: é comigo mesmo. Amém? Você vai dizer: comigo mesmo. Chegou a minha vez. Versículo 6, que hoje não é vigília, né, irmão? A vigília é outro dia. Versículo 6. Olha que coisa fantástica, irmãos. O apóstolo Paulo falando para mim e para você. A vossa palavra seja sempre desagradável, uma palavra ofensiva, uma palavra que destrói, que maltrata, uma palavra que ofende, uma palavra que rebaixa. É isso, irmão? Ou eu estou lendo errado? Está errado. Ah, pastor, eu estou cheio de Deus. Amém. Cheguei lá e disse assim, ó: você não vale nada, seu sem vergonha, mau caráter. Opa, cheio de Deus? Como assim? A vossa palavra seja de vez em quando agradável. Agora acertei. É isso, de vez em quando. Uma vez por semana eu solto uma palavra agradável. Tá bom demais. É isso? Não. O texto diz para mim: Elias, a sua palavra seja sempre agradável. Agradável. Pastor, mas eu tenho que falar umas verdades para ele. Amém. Que tal você falar palavras agradáveis? Para que você vai contar a má notícia? Para quê? Má notícia se espalha rápido. O que é difícil de espalhar é a boa notícia. Vamos mudar de time em nome de Jesus? Ao invés de espalhador de má notícia, eu vou mudar de time. Agora eu vou ser espalhador de boas notícias. Espalhador de boas novas. Faz esse compromisso com sua boca, com seu coração. A vossa palavra seja sempre agradável. Você soltou uma palavra desagradável essa semana? Fala sério aí. Você ofendeu alguém? Maltratou alguém? Pensa aí no seu coração. Ah, pastor, eu não falei. Você não falou, mas fez uma cara tão feia que foi pior do que ter falado. Isso é palavra o quê? Desagradável também. Ah, pastor, eu não falei nada. É verdade, você não falou nada. Mas essa tromba terrível que você fez matou o coração da pessoa. Não, nada disso. A nossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Talvez você tenha sido desagradável. Quem já foi desagradável alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Ah, amém, aumentou. Graças a Deus que aumentou o número de pessoas desagradáveis. É isso. Pensei que era só eu. A gente, às vezes, irmão, se comporta de uma maneira desagradável. A esposa chega em casa e você é desagradável com ela. O marido chega em casa e você é desagradável com ele. Que tal mudar isso em nome de Jesus? Uma geração de filhos desagradáveis. Olha que coisa terrível, irmão. Terrível. Honra teu pai e tua mãe para quê? Para que te vá bem. Para que te prolongue os dias sobre a terra. Ah, mas eu escolhi ser desagradável com meu pai e com minha mãe. Ah, é? Quem é que vai se dar mal?
a vida é encurtada. Puxa. O texto me desafia. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Pastor, minha língua é azeda. Pastor, você precisa ler. Quando eu começo a falar, a pessoa vai entrando debaixo da terra, vai enfiando a cabeça debaixo da terra. Irmão, você foi chamado para isso? Para fazer as pessoas enfiarem a cabeça debaixo da terra com vergonha? Foi para isso que você foi chamado? O poder, a graça, o sangue de Jesus na sua vida foi derramado para você encontrar o seu semelhante, falar com ele e após a conversa, ele se sentir a pior pessoa. Foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Deus chamou a igreja? Encontraram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E levaram essa mulher para Jesus. E era a oportunidade. Agora, vamos todo mundo dar pedrada nessa mulher. Jesus, o que você acha? Vamos dar pedrada? Sempre tem alguém para dar pedrada na gente, né? E o Senhor Jesus ali, escrevendo. E eles insistiram. E o Senhor Jesus falou, tá bom, tudo certo. Dentre nós aqui, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Atirador de pedra, você é atirador de pedra? É porque você está vigiando a vida dos outros. Na hora que você começar a vigiar a sua vida, você vai entender que o primeiro que merece uma pedrada é você. Aí você vai dizer assim, vamos acabar com esse negócio de dar pedrada nos outros? Acabar. Por quê? Porque eu vou ser o primeiro. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? E Jesus então disse, aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro. E foi saindo dos mais velhos para os mais novos, e ficou só a mulher e Jesus. Pronto. Ali estava alguém que poderia enterrar a cabeça da mulher. Falar umas 3 verdades para aquela mulher. Não é assim? Dizer para ela, olha aí! Mas Jesus não foi chamado para isso, amém? Você também não foi chamado para isso. Nós não fomos chamados para enterrar a cabeça de ninguém na terra. Nós fomos chamados para abençoar e restaurar estas pessoas. O Senhor Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, sumiram todos. E o Senhor Jesus diz, eu também não te condeno. Vá, siga a sua vida, porte-se com sabedoria. Não peques mais. Palavra temperada com sal. Para saberdes como deveis responder. Um problema que eu tenho, que os crentes têm, né? É porque os crentes acham que são donos da verdade. Eu sei responder, eu sei falar. Mas fala com tanto ódio, com tanta fúria. Fala de uma maneira tão agressiva, que aquilo ali se transforma numa derrota. Ele fala a coisa certa, da forma, da maneira errada. Viu o que o texto está falando? Ele está falando assim, para que eu saiba como responder. A palavra de Deus habita em nós, irmãos. Mas eu preciso saber como eu vou dizer, como eu vou falar. Mas o meu temperamento é... Ok, irmão. O temperamento de todo mundo é desse jeito aí. Mas quem deve dominar o seu temperamento é o Senhor Jesus. Quem deve dominar a minha vida é o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui me ensina e me diz, para saberdes como deveis responder. O conteúdo da resposta é a palavra de Deus. Como que você tem falado? Vamos tirar essa cara feia do nosso rosto? Vamos tirar esse olhar de desprezo de nós? Existem crentes que passam por pessoas e quase vomitam.
Como é que alguém passa por um ser humano e tem nojo de um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Já pensou se o Senhor Jesus passasse por mim e tivesse nojo? Mas ao invés de nojo, Ele me abraçou e me acolheu. Por que, irmão? Por que, irmã? Essa palavra tão destruidora? Por que essa palavra tão ferina? Por que esse veneno tão cruel? A palavra de Deus diz para mim e para você: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada... A gente esquece disso, né? Eu falo com a Maria do mesmo jeito que eu falo com o João. Está errado. Pastor Elias, eu criei meus filhos do mesmo jeito, não sei o que deu errado. Foi isso. Você criou pessoas diferentes do mesmo jeito. Mas eu falei com fulano e fulano se converteu. Eu fui falar com Beltrano, Beltrano ficou com raiva. Claro. Lê a Bíblia. Para que eu aprenda, para que eu saiba como eu devo responder a cada um. É assim que Deus trata você. Amém? É assim que Deus me trata. Deus me trata individualmente. O jeito de Deus falar com Elias. Amém? É o jeito de Deus falar com Elias. Que é diferente do jeito de Deus falar com você. Mas eu, que sou apressado, ansioso, nariz empinado, eu não quero saber quem é a outra pessoa. Eu vou falar com ela do mesmo jeito. Não. Leitura da palavra do Senhor, jejum, oração, comunhão, vigilância, para eu aprender como é que eu devo falar com João, com a Maria, com o Francisco. Cada pessoa tem um jeito de Deus falar. Não atropele isso, irmão. Não atropele isso, irmã. Em nome de Jesus, vamos fazer da palavra de Deus o nosso exemplo de fé e de prática. Você que está em casa, semana que vem tem mais um pedacinho desta ministração. Amém? Aproveitando a oportunidade sem vacilar. Fica na graça e na paz do Senhor. Nós que estamos aqui agora.